Uma última corrida pela sobrevivência. O que aconteceu vai te deixar em lágrimas. A chuva caía como um manto pesado, cobrindo tudo em um véu cinzento. No meio de um campo lamacento, um homem corria, quase tropeçando a cada passo, enquanto puxava com força as rédeas de um cavalo exausto. O som dos trovões se misturava ao relinchar de dor do animal, cujas patas afundavam profundamente no solo encharcado. Ao longe, luzes piscavam freneticamente, o sinal de um incêndio devastador. Um celeiro queimava, consumindo tudo o que encontrava. Aquela era a casa de Daniel, um treinador de cavalos aposentado, que havia dedicado a vida aos animais. Dentro das chamas, restavam 3 de seus cavalos presos, relinchando desesperados. Mas ele só tinha uma chance de salvá-los. Apache, seu cavalo mais leal e rápido. Daniel murmurou, com lágrimas nos olhos, enquanto ajustava a sela improvisada. Só temos essa chance, parceiro. Não me decepcione agora. O vento trazia o cheiro amargo de fumaça, e o calor da chama já era palpável. O que Daniel não sabia era que essa seria a corrida mais importante e dolorosa de sua vida. Daniel era um homem simples, que encontrava maior alegria na convivência com os cavalos. Apache, um puro-sangue de pelagem marrom brilhante, havia sido resgatado por ele há 3 anos, quando ainda era um potro assustado e maltratado. Durante anos, Daniel treinou Apache com paciência e amor, transformando-o em um cavalo forte e corajoso. A conexão entre os dois era mais do que homem e animal. Era como uma amizade profunda e inexplicável. Naquela noite, Daniel já estava se preparando para dormir quando um raio atingiu o celeiro. O incêndio começou pequeno, mas logo tomou proporções incontroláveis. Sem tempo para pensar, ele correu até Apache, o único cavalo que ainda estava fora do celeiro. "Você é o único que pode me levar até lá rápido o suficiente", disse ele, enquanto ajustava a sela. O caminho até o celeiro era traiçoeiro. A chuva torrencial havia transformado o solo em um campo de lama, e as árvores caídas bloqueavam o trajeto. Mesmo assim, Apache parecia entender a urgência da situação. Com relinchos firmes e patas fortes, ele avançava, mesmo quando parecia impossível continuar. Daniel não conseguia evitar o pensamento: e se não conseguirmos a tempo? Mas ao olhar nos olhos de Apache, que refletiam determinação, ele encontrou a força para seguir. Do lado de fora, os 3 cavalos estavam a salvo, mas Daniel ainda estava preso. Apache, em vez de fugir, relinchava furiosamente na entrada do celeiro, como se estivesse chamando seu dono. "Não, Apache! Vá embora!", gritou Daniel, tossindo pela fumaça. Mas Apache não desistiu. Ele avançou contra a viga em chamas, empurrando-a com o corpo. Daniel assistiu, incrédulo, enquanto o cavalo usava toda a sua força para abrir uma passagem estreita. Com lágrimas nos olhos, Daniel conseguiu passar, mas não sem antes ouvir um grito de dor de Apache. Ao saírem do celeiro, o fogo explodiu com mais força, e Daniel viu, com o coração despedaçado, que o lado esquerdo do corpo de Apache estava gravemente queimado. Mesmo assim, o cavalo ainda conseguiu dar alguns passos antes de cair de joelhos. Daniel correu até Apache, que respirava com dificuldade. O homem abraçou o pescoço do cavalo, ignorando o calor que ainda emanava de seu corpo. "Você fez isso, Apache. Você salvou a todos." Os olhos de Apache brilhavam, mas o brilho estava enfraquecendo. Ele relinchou suavemente, como se estivesse dizendo adeus. Daniel implorou: "Fique comigo, parceiro, por favor." Mas a corrida havia cobrado seu preço.
Apache deu um último suspiro, com a cabeça apoiada no colo de Daniel. O homem soluçava, incapaz de conter a dor de perder seu melhor amigo. As primeiras luzes da manhã começaram a surgir no horizonte, enquanto os outros cavalos se aproximavam, como se estivessem homenageando Apache. Daniel sentiu um vazio imenso, mas também uma gratidão profunda. Apache havia sacrificado tudo para salvar sua família. Nos meses que se seguiram à perda de Apache, Daniel lutou para encontrar sentido na vida. A fazenda, que antes era cheia de energia e propósito, parecia agora silenciosa demais. Ele cuidava dos outros cavalos com dedicação, mas o vazio deixado por Apache era palpável. A ausência do relinchar vigoroso ao amanhecer e dos trotes firmes ecoando pelo campo fazia o coração de Daniel doer todos os dias. Foi em uma manhã fria de primavera que algo inesperado aconteceu. Um dos cavalos resgatados do incêndio, uma égua chamada Estrela, começou a demonstrar um comportamento incomum. Ela relinchava frequentemente perto do túmulo de Apache, como se estivesse se comunicando com ele. Daniel notou que Estrela estava mais calma, quase contemplativa, e começou a suspeitar de algo. "O que você está tentando me dizer, garota?" perguntou, enquanto acariciava o focinho macio da égua. Poucas semanas depois, a suspeita de Daniel foi confirmada. Estrela estava prenha. A notícia o pegou de surpresa. Apache, em um de seus últimos momentos antes do incêndio, havia deixado um pedaço de si para trás, uma nova vida que agora pulsava no ventre de Estrela. A gravidez de Estrela trouxe um sopro de esperança para a fazenda. Daniel passou a dedicar-se ainda mais à égua, preparando-a para o nascimento do potro. Cada dia era uma mistura de ansiedade e expectativa, e os amigos de Daniel na cidade começaram a visitar a fazenda, curiosos para acompanhar o desdobramento dessa história. Quando o potro finalmente nasceu, em uma noite estrelada, Daniel sentiu que algo maior estava em jogo. O potro tinha a mesma pelagem brilhante e marrom de Apache, mas seus olhos eram mais vivos, carregando uma energia quase mágica. Daniel, emocionado, sussurrou ao segurar o pequeno em seus braços. "Bem-vindo ao mundo, pequeno herói. Seu pai estaria orgulhoso de você." Ele decidiu chamar o potro de Chama, em homenagem ao fogo que quase destruiu tudo, mas também como símbolo do renascimento e da força de Apache que agora vivia nele. A chegada de Chama não apenas trouxe alegria para Daniel, mas também para a comunidade ao redor. As pessoas começaram a enxergar a fazenda de Daniel como um símbolo de superação e resiliência. As crianças da cidade visitavam regularmente para ver o pequeno cavalo, que corria pelos campos com uma energia quase incontrolável. Daniel começou a organizar passeios educativos, compartilhando com as crianças a história de Apache e a importância do amor e respeito pelos animais. Ele contava como Apache havia salvado sua vida e a de outros cavalos, e como Chama era prova de que mesmo na maior tragédia, algo belo pode nascer. A fazenda, que antes parecia apenas um lugar comum, transformou-se em um santuário para cavalos resgatados. Daniel começou a acolher animais feridos e abandonados, usando a história de Apache como inspiração para ajudá-los a se curar e encontrar novos lares. Quando Chama completou 2 anos, Daniel decidiu treiná-lo para sua primeira corrida. A ideia de colocar o potro em uma competição gerou dúvidas na mente de Daniel. Ele temia que a pressão fosse demais para o jovem cavalo ou que estivesse tentando recriar o legado de Apache de maneira forçada. Mas Chama tinha um espírito indomável. Sempre que via Daniel perto da pista de treino, o potro relinchava e trotava energicamente, como se estivesse pedindo por uma chance de mostrar ao mundo o que ele podia fazer. Relutante no início, Daniel finalmente cedeu, prometendo a si mesmo que jamais colocaria a ambição acima do bem-estar de Chama. No dia da corrida, o coração de Daniel batia acelerado. Ele não esperava que Chama vencesse.
Apenas queria que ele se divertisse e sentisse a liberdade de correr. Mas quando o sinal de largada soou, algo extraordinário aconteceu. Chama correu como se o espírito de Apache estivesse com ele. Cada passo era firme e decidido, e seus olhos brilhavam com determinação. O público ficou em silêncio enquanto o potro avançava na pista com velocidade e graça incomparáveis. Quando cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, as arquibancadas explodiram em aplausos. Depois da vitória, Daniel percebeu algo importante. A corrida não era apenas sobre velocidade ou medalhas. Era sobre honrar o legado de Apache e celebrar a nova vida de Chama. Ele não viu o troféu como uma conquista própria, mas como uma lembrança de tudo que tinha sido perdido e reencontrado. De volta à fazenda, Daniel levou Chama até o túmulo de Apache e passou alguns minutos em silêncio. Ele acariciou o focinho do jovem cavalo e disse: "Você não precisa ser como seu pai. Você já é incrível por ser quem é. Mas obrigado por me lembrar do que ele significava." Chama relinchou suavemente, como se entendesse o peso daquela homenagem. A história de Daniel, Apache e Chama tornou-se conhecida muito além da pequena cidade. Jornalistas, cineastas e escritores buscaram capturar a essência dessa conexão extraordinária entre homem e cavalo. Mas, para Daniel, o mais importante era o impacto que Apache continuava a ter, mesmo após sua partida. Ele costumava dizer aos visitantes da fazenda: "A vida é como uma corrida. Às vezes, você tropeça e cai. Mas se tiver coragem e amor suficientes, sempre encontrará uma maneira de continuar." E assim, o legado de Apache viveu em Chama, na fazenda e em todos que ouviram sua história. Uma última corrida pela sobrevivência se transformou em um símbolo eterno de amor, sacrifício e renascimento. Com o passar dos anos, Daniel começou a sentir o peso da idade. Apesar disso, ele nunca deixou de cuidar dos animais e das pessoas que visitavam o refúgio Chama Viva. Em um dia especial, enquanto observava a Chama galopando com novos potros pelo campo, ele refletiu sobre tudo o que havia construído. Mas havia algo que ele ainda queria realizar: criar um evento anual de celebração e resiliência, onde pessoas de todas as partes pudessem compartilhar suas histórias de superação e gratidão, ligadas aos animais que marcaram suas vidas. Ele decidiu chamar o evento de Corrida pela Vida, em homenagem à última corrida de Apache. O evento foi planejado com cuidado, e no dia da inauguração, centenas de pessoas apareceram. Havia competições de cavalos, adoção de animais e histórias emocionantes sendo compartilhadas em um palco improvisado no meio do pasto. Daniel, já com os cabelos brancos e a voz um pouco mais fraca, subiu ao palco e compartilhou sua mensagem. Esta fazenda foi construída sob coragem, sacrifício e amor. E hoje, vocês estão aqui porque acreditam que esses valores podem transformar vidas. Cada um de vocês tem um pedaço de Apache, de Chama e de tudo o que construímos juntos. A plateia aplaudiu de pé, com muitas pessoas enxugando lágrimas.